Então, a gente já tem um início de uma agenda compartilhada, de começar lendo, né? Uhum, Sociedade Sem Escolas, aquele texto do Maturana, Aprendizagem ou Deriva Ontogenética. aham. Aí tem um textinho Open Science que a gente achou, explicando o termo, falando de algumas coisas, porque a gente está super interessado em entender direito o que é isso, né? Aham. Especialmente porque está na nossa ementa, assim, de pesquisa desse grupo. Tudo que eu vejo com a palavra educação ou aprendizagem, não adianta mudar o termo, as pessoas pensam em escola. Entendi. E Então, ele aí fica o que a gente está mais interessado fica meio atolado, né? ia sugerir para a gente mudar o nome do grupo para Open Science. Eu acho que se a gente começar a fazer coisas, as coisas vão se definindo, entendeu? Então a gente começa a fazer coisas, aí coisas que não se encaixam, não se encaixam. A gente não precisa nem dizer que não se encaixam. As pessoas vão ver que não se encaixa. Assim, o que a gente pensou para experimento nesse início Hum. como a gente está nessa onda de ocupar praça, ocupar espaço público, conhecimento aberto na praça. Nós vamos na Praça Olavo Bilac, que é a praça lá da Valéria, conversar sobre sociedades sem escolas, por exemplo. Uhum. E o que eu estava falando para a Valéria depois, que de repente a gente pode fazer, para dar um caráter assim de experimento mesmo, é fazer isso em diferentes situações e lugares. Aí o que a gente pensou foi, mapeamos alguns lugares para as expedições. Tem dois filmes aqui super bacana. Esse Escolarizando o Mundo, ele tem 1 hora e pouco, ele está legendado e tudo, é super interessante. Eu já baixei e comecei a assistir. E aí, assim, o que a gente definiu aqui? Que essas coisas iniciais são para todos nós, sabe? Porque é como se Uhum. fosse uma base mínima. A gente está fazendo, além dessa agenda compartilhada, a gente está fazendo meio que um diário de bordo, assim, só para a gente não perder o registro de todo o caminho, né? Falta, na verdade, uma abordagem é, interacionista de aprendizagem, né? Então você tem várias teorias, mas que nenhuma delas trata da aprendizagem sob o ponto de vista da ciência das redes. E isso é uma coisa, eu não sei o quanto isso a gente conseguiria. Eu tenho interesse nesse tipo de coisa, talvez encaixar, entendeu? Essa investigação, essas coisas também em tentar avançar um pouco sobre esse tema. A própria noção de aprender é problemática nas teorias atuais, né? Que aprender é quase está muito ligado ainda numa inserção de um conteúdo, de um conhecimento. É quase como se o ser vivo fosse algo meio estático e quando um conteúdo vem é que tem um aprendizado, entendeu? Eu acho isso completamente inadequado. E o que eu já percebi em várias conversas é que o conceito de escola é bastante ancorado nisso. Quando a gente leu sobre as coisas do Siemens, do George Siemens, é muito primitivo aquilo como teoria, entendeu? Eu achei muito inadequado as ideias do Siemens como teoria. Eu achei muito pobre. Falta de uma teoria, de uma abordagem interativista da aprendizagem. Isso seria legal, que a gente estaria fazendo Open Science realmente, entendeu? Em vez da gente estar falando sobre Open Science, nós estaríamos realmente fazendo Open Science, que é a melhor maneira também de pensar sobre Open Science, né? Refletir sobre Open Science, é fazer Open Science. Quando você fala isso, o que eu sinto falta, inclusive em tudo quanto é teoria de aprendizagem, de educação que existe por aí, eu sinto falta
de você falar como é organicamente a aprendizagem. Por exemplo, a gente não fala quando as pessoas precisam operar, que elas precisam lançar a mão, sabe esse tipo de coisa? De funções cognitivas. Esse tipo de coisa nunca está em nenhuma teoria. Porque isso facilmente desbanca essa questão de conteúdo, sabe? Sim. Porque independente do conteúdo, se eu consigo modificar, se eu consigo lançar a mão das minhas funções, ativar algumas funções, se eu consigo operar, eu aprendo, né? Não há como um ser vivo não aprender. Ele vive aprendendo. Você não tem uma criatura num estado imóvel, onde tem que ter uma força externa que leva ele a aprender. Não, ele está... É da natureza do ser vivo o fenômeno que a gente chama de aprendizagem. Isso eu acho que as ideias do Maturana, eu acho que iluminam bastante bem isso, né? O aprendizado, na verdade, já é uma mudança num padrão de mudança. O ensino, na verdade, é como se fosse um algoritmo que entra no aprendizagem natural, dizendo, é um sulco que diz o seguinte: não, mas a maneira de você mudar o seu padrão de mudança é essa maneira que você tem que perseguir, baseado em alguns pressupostos. As outras abordagens quase que colocam o ser vivo em especial o ser humano, como uma criatura que é estática, onde o aprendizado, na verdade, que bota ele em movimento, que imprime velocidade nele. Eu acho uma concepção errada disso. E aí, a partir disso, aí você cria a necessidade de gente que bote os outros em movimento. Porque se você não tem um professor, uma pessoa extremamente designada para pôr o outro em movimento, ele vai ficar ali igual uma pedra. Por exemplo, uma coisa que é completamente louco, né, para mim, é essa separação dos ambientes, né? Mas por quê? Quando você fala assim, ambiente de aprendizagem, para mim isso é um contrassenso a priori. Né? Porque o ambiente pode inibir a aprendizagem, isso eu acredito. Eu acredito que pode existir ambientes inibidores de aprendizagem. A gente tem que desobedecer, não fazer nem o filme, nem o livro. Porque não dá para fazer uma pesquisa, uma investigação, sem ter o problema definido. Concorda, Newton? Eu concordo. Então, nós ainda nem conseguimos ter um problema definido. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que como tudo é novo, o leque é amplo demais, é importantíssimo fazer um micro recorte, porque o tempo é curto. Então, por exemplo, a gente tem que definir um objetivo bem pequeno, nem que seja um levantamento. Ou seja, algumas redes ou algumas comunidades que a gente tem ideia que trabalham de uma maneira livre, mais interativa, investigar como é isso, como é essa vivência, como é este processo. Esse é o teu desejo concreto, não é isso? Conhecer mais experiências, conhecer o que está acontecendo. Né? Eu, pelo menos, pretendo que a cada dia que eu esteja trabalhando nisso, eu esteja aprendendo. Onde eu vou chegar em novembro, não estou nem aí. Eu pretendo chegar em novembro com fortes indícios de que as pessoas aprendem interagindo. Isso não precisa parar em novembro também, né? Esse primeiro período pode ser exatamente o planejamento do futuro, no sentido assim, de deixar de levantamento, sabe como é? Se fosse uma coisa convencional, em vez de um levantamento bibliográfico, um levantamento factual, nesse sentido, entendeu? E enquanto fazemos isso, vivemos isso.
uma boa base, às vezes, de investigação de quais são os pontos quais são os pontos chaves de uma teoria interativista é tentar responder os argumentos do porquê que a escola seria necessária. Chegaram uns alunos meus, posso integrar? Ué? Claro. Passar para aqui, porque a gente está num processo lá no Occupy, lá dentro da escola, e vamos começar a horta e uma confecção de pão. No quesito aprendizagem, o negócio está bem completo o que já está escrito. Acho também o seguinte, que todas essas outras ideias que já tiveram, se elas deveriam ser perseguidas na nossa deriva individual, né? A Guta está com vontade de ler aqueles textos. Então, ela lê os textos e faz o resumo lá, publica, compartilha o que ela está pensando sobre os textos. Não, eu já li. A gente já ir compartilhando isso, e compartilhando essa trama da gente, que vai ter caminhos que vão ser individuais. A Valéria está com outro negócio, levantar, talvez aí vão surgindo talvez até micro-diálogos separados entre a gente. Na pior das hipóteses, cada um vai ter a sua deriva. Um diz, pô, eu acho que eu vou fazer isso, fulano diz, eu vou fazer isso, fruto daquela interação, daquele último encontro. E a gente vai mudando rapidamente a rota, vai ajustando a rota. Eu acho que o que é maneiro é o seguinte, compartilhar. Se a gente não compartilha, a gente não cria essa nossa trama entre a gente. E a gente não consegue se microajustando. Uma coisa que era legal é o seguinte, a gente publicar hoje o fruto o que a gente conversou, mais ou menos um resumo, o que a gente já planejou, o que a gente pensou em fazer. E aí eu acho que era legal também, mais quando a gente compartilhar, eu acho, tanto das coisas que a gente vai fazer em grupo, tanto dessas micro variações, então a Guta vai fazer isso, aí eu escrevo o que eu vou fazer, a Valéria sabe o que ele vai fazer, sem se preocupar muito em ter uma voz única, e não tem uma voz única. Tchau! Tchau, gente. Vai. Tchau. Um abraço.